No vídeo de hoje vou falar sobre sustentabilidade, sobre a origem, atualidade, futuro, sobre os impactos que traz, possíveis benefícios e malefícios que essa traz para a sua vida e como ela pode te afetar. Vamos conhecer o outro lado da moeda. Sustentabilidade é basicamente a busca do equilíbrio entre os recursos disponíveis na natureza e a exploração dos mesmos pela sociedade. Também defende a busca de alternativas sustentáveis para os recursos naturais ou exploração que cause dano ao meio ambiente. A sustentabilidade surgiu na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, United Nations Conference of the Human Environment, realizada em Estocolmo em 1972. Na atualidade, a sustentabilidade é defendida por vários grupos na sociedade, mas também é muito utilizado pela elite política para manipular as massas e pela elite financeira para obtenção de vantagem e para dificultar a entrada de novos players no mercado. Falando sobre o uso político da sustentabilidade, existem alguns grupos na sociedade que vivem desamparada do Estado. Esses grupos que estão desamparados tanto propositalmente quanto pela incompetência ou pela falta de interesse do Estado. São esses os principais meios de propaganda, como por exemplo, grupos indígenas ou pequenos vilarejos. Esses grupos podem ser alvos de alguns problemas ambientais causados pela indústria que é regulamentada pelo Estado. Esses grupos que sofrem com as consequências da industrialização, como por exemplo, rios e córregos contaminados, barragens rompidas e casas atingidas. Como o mercado é mau, como a indústria é malvada, o que você acha? Mas observemos o outro lado da realidade. No caso da barragem de Brumadinho, vamos questionar, vamos fazer a seguinte reflexão. Quem estava lá primeiro? As pessoas e aquela cidadezinha que foi atingida? As pessoas chegaram ali primeiro e depois a empresa se instalou lá? Ou a empresa já estava ali e logo depois o Estado formou aquela cidade ou deixou que ela se formasse ali? O outro lado da moeda nos faz refletir sobre isso. Por que o Estado permite ou até mesmo incentiva que as pessoas se estabeleçam em áreas onde elas podem ser afetadas por problemas ambientais e depois culpa o mercado? Isso até cria movimentos pró-ambiente, mas esses movimentos não sabem ou propositalmente fingem não saber que o problema foi criado pelo Estado. No caso das pessoas que estão desamparadas do Estado, propositalmente ou não, e são afetadas por problemas ambientais, que o próprio Estado teve participação quando permitiu que acontecesse, e agora essas mesmas pessoas são usadas para o argumento de que o mercado e a indústria são ruins e insustentáveis para o meio ambiente, e causa problemas que atingem essas pessoas. E que por isso é preciso fazer uma regulamentação e dar forças a grupos pró-ambiente que não têm noção ou fingem não ter noção de quantas vidas estão sendo sacrificadas para dar o parecer de que eles estão certos e que o mercado está errado. De acordo com a visão justnaturalista, a sustentabilidade é sim muito importante, mas ela não está acima da liberdade individual. Ela não pode ser usada como justificativa
para violar a propriedade privada de cada indivíduo. De acordo com a visão justnaturalista, o próprio mercado é sim bastante eficiente quando o termo é sustentabilidade. O mercado é sim muito sustentável, é muito eficiente, nada se compara. Quanto aos indivíduos que sim podem ser bastante irresponsáveis quanto à sustentabilidade ou com o meio ambiente, nesse caso não existe nada mais didático para a vida do que os próprios erros em si. Errar e pagar as consequências pelos seus atos é a coisa mais didática que um ser humano pode ter. Um breve exemplo: o indivíduo que mora em um lugar onde a escassez de água acontece. Se o indivíduo acha que não é importante reservar um pouco de água para uma possível falta, quando faltar, ele vai passar pela experiência de ter que andar vários quilômetros em busca de água. Ou seja, ele vai sofrer as consequências de não ter atitude de reservar água. Assim ele aprenderá a importância da sustentabilidade na prática. Muito diferente de ter que acreditar em alguém que falou que a água pode faltar, ele passou a experiência de ter ficado sem água. Conhecendo a realidade dos fatos, esse indivíduo aprendeu a importância e mesmo que alguém minta dizendo que a água não vai faltar, ele agora sabe que isso é uma possibilidade real e não será necessário o uso de violência e nem de força, já que a necessidade é muito mais eficaz do que a força. Acredito que no futuro a sustentabilidade será melhor aplicada, com o uso da inteligência ao invés do uso da força. Assim, a humanidade colherá bons frutos. Teremos mais descobertas científicas, teremos mais tecnologias, poderemos usar a tecnologia para aplicar e podemos usar a mesma para enxergar melhor os bons efeitos causados pela atitude mais sustentável dos indivíduos, conseguindo assim convencê-los ainda mais da importância de sermos sustentáveis. Com isso, podemos concluir que a necessidade de sermos mais sustentáveis é muito mais eficaz do que o uso de força ou coerção estatal. Não há necessidade de se usar violência contra os indivíduos em prol da sustentabilidade, até mesmo porque isso pode ter um efeito contrário. Se algo é bom, não precisa ser forçado, ao contrário do que é ruim. Esse foi o outro lado da moeda. O que você achou? O que você pensa sobre sustentabilidade? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir.